Meus queridos, com muita alegria que voltamos à casa do Senhor. Como é bom cantar louvores a Ele, falar das suas grandezas, ler sua palavra, receber sua mensagem, orar a Ele, participar da comunhão do povo de Deus. Nós nos alegramos no Senhor, abraçamos a todos e muito especialmente aqueles que nos visitam. Como é bom recebê-los aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também abraçamos aqueles que virtualmente estão acompanhando, e eu sei que alguns no leito, convalescendo. A bênção de Deus alcance sua vida, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor e dar continuidade à exposição do Evangelho de Marcos, concluindo nessa noite, com a graça de Deus, o primeiro capítulo. Nós vamos ler capítulo 1, os versos 40 a 45. Chamo sua preciosa atenção para a leitura da palavra de Deus e para a exposição da palavra de Deus. Esse é um momento solene que nós estamos diante do Senhor e vamos falar das suas grandezas. Percebam que os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse mesmo fato. Sempre eu gosto de ler Lucas quando se trata de alguma enfermidade, porque ele tem um olhar médico, um olhar diferenciado. Assim diz o texto. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Que Deus nos abençoe. Abra os nossos olhos do coração, nos ensine. Que a palavra de Deus nessa noite traga cura, traga renovo, traga esperança, salvação, libertação e, acima de tudo, que glorifique o nome do Senhor. Vamos orar. Deus querido, nesta hora, em muitos lugares, aqui no Brasil, e em outros lugares também, mas aqui no Brasil especialmente, por causa do fuso, do horário, muitos púlpitos estão sendo ocupados para a pregação da palavra de Deus. E nós rogamos por todos os fiéis pregadores que amam o Senhor e temem ao Senhor, e que pregam todo o conselho do Senhor, a tua bênção sobre cada um. E a nós outros aqui, assiste-nos, meu Deus. Que a tua palavra seja verdade na nossa boca, e a exposição da palavra seja uma exposição fiel, e clara, e poderosa. Reveste-nos nessa hora, dá-nos intrepidez, autoridade espiritual, para falarmos da pessoa bendita de Jesus, o nosso melhor amigo, a quem tributamos honra, glória e louvor, e o fazemos no nome dele. Amém e amém. Permaneça com a Bíblia aberta, é um pedido que a gente sempre faz, porque o importante é a pregação da palavra de Deus, né? A exposição do texto bíblico, né? E para que você também confira escritura com escritura, para ver se é de fato assim. Vá lá com a escritura. E se não for assim, respeitosamente, mas com firmeza, confronte o pregador. Diga: pregador, você está fora aqui. Mas faça isso em amor, para a glória
glória de Deus e para corrigir o pregador mesmo, se ele necessitar. Ok? Bom, olhando aí para a sua Bíblia, na mensagem anterior, nós vimos de forma muito sucinta como é o estilo de Marcos, e nós temos aprendido com ele. Marcos fez um registro de 3 elementos centrais no ministério de Jesus. E ele fez de uma forma muito objetiva. Repito, Marcos destacou 3 elementos centrais no ministério de Jesus. Os seus milagres, que são uma prova da sua realeza messiânica. Ele é Deus e esses milagres foram feitos pelo poder do Espírito Santo. Segundo elemento, o poder que sustentava o seu ministério estava em sua vida de oração. Parece estranho dizer isso de Jesus, mas é verdadeiro. O poder que sustentava o seu ministério estava em sua vida de oração. Jesus jamais abriu mão da sua vida de oração. E ele andava em obediência ao Pai. Quem determinava a agenda dele era o Pai. E ele tudo fazia no poder do Espírito Santo. Todas as curas foram feitas e realizadas no poder do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo e todo o seu ministério foi realizado no poder do Espírito Santo. E é uma relação muito forte com a oração. E o terceiro elemento, a pregação do Evangelho para os perdidos. Ele diz exatamente a que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante, queridos, perceber que os evangelhos não registram todos os milagres de Jesus. Nós temos até um texto muito rico lá no Evangelho de João, que esses 2 versículos do capítulo 20, versos 30 e 31, são os versículos-chave do Evangelho de João. Lá está escrito: na verdade fez Jesus muitos outros sinais que não foram registrados aqui, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida no seu nome. E depois João termina o Evangelho, capítulo 21, é muito interessante esse texto, né? Ele usa uma figura de linguagem. Capítulo 21, verso 25, ele diz que nem tudo que Jesus fez foi registrado, porque se tudo fosse registrado, não caberia nos livros do mundo inteiro. Mas, na verdade, o que João queria fazer aqui pelo Espírito de Deus era dar uma ênfase. Não está registrado tudo o que Jesus fez. Como é grande o nosso Senhor, queridos. Como Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Que cantemos a Ele de todo o coração, que o exaltemos, que sempre proclamemos o seu nome e falemos dos seus gloriosos feitos. Nós fomos chamados para falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 19, um interessante registro sobre o ministério de cura de Jesus. Lucas escreveu: e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Lembram-se daquela mulher do fluxo, não é? Ela tocou nas vestes dele, não é? E Jesus até parou e perguntou: quem me tocou? E aí Pedro, né, na sua ousadia petrina, não é? Ele disse: Senhor, todos te comprimem, todos te apertam e perguntas quem te tocou. Mas Jesus sabia de um toque muito especial de fé, não é? E uma mulher tremendo com medo, porque cerimonialmente ela estava impura, ela disse toda a verdade. Lucas faz esse registro, disse toda a verdade, né? E ela foi curada naquele toque, né? Então, resumindo essa parte, é necessário registrar aqui que o que nós temos nos evangelhos sobre os milagres de Jesus são apenas uma amostragem, porque ele fez muitos outros que não foram registrados nas Escrituras. Então, volto a dizer, o propósito dos milagres de Jesus foi validar, de fato,
fato tudo aquilo que ele afirmava. E quem de fato ele é. O rei messiânico, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Os milagres autenticavam a veracidade da sua mensagem, né? Mas, enfatizo, além dos milagres, ele também proclamava o Evangelho. Verso 38 do capítulo 1, Jesus, porém, lhes disse, quando Simão, Pedro e João foram a ele dizendo, todos estão à tua procura, Jesus disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, porque para isso foi que eu vim. Então ele fez milagres, ele pregou o Evangelho. É interessante também fazer outra observação, observando o relato dos Evangelhos, que os líderes dos judeus, que não viram em Jesus o Messias, eles nunca negaram os milagres de Jesus, porque era impossível. Eles estavam vendo as pessoas curadas, né? Quando ele curou aquele cego de nascença, eles tentaram de alguma maneira impedir que aquele milagre fosse divulgado, né? Foram aos pais do rapaz e eles ficaram com medo, porque aqueles que confessavam Jesus eram expulsos da sinagoga, e os pais, querendo se eximir da responsabilidade, disseram, ele tem idade própria, então perguntem a ele, né? E foram perguntar a respeito daquele rapaz. O rapaz não sabia ainda quem era o Senhor, né? Mas ele pôde dizer apenas, de uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Então, quando a gente lê os evangelhos, percebe que os líderes de Israel nunca negaram os milagres de Jesus, porém o que eles fizeram malignamente foi tentar mudar a fonte do poder de Jesus. Em vez de dizerem que Jesus fazia os milagres pelo dedo de Deus, eles disseram, ele faz esses milagres por Beelzebul, né? Que era o maioral dos demônios. Que blasfêmia. Inclusive Jesus diz que isto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir aos demônios uma obra que é do Espírito Santo. Então isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, em vez de eles reconhecerem que Jesus estava operando por meio do poder do Espírito Santo, eles acusaram Jesus de estar fazendo todos aqueles milagres pelo poder de Satanás. Duas observações aqui. Nós temos uma acusação ridícula. Ridícula porque Jesus tinha um caráter santo. Jesus não tinha nenhum pecado, ele era perfeito. Como é que ele iria agir pelo poder de Satanás? Então, uma acusação ridícula. E depois uma acusação irracional. Jesus mesmo chegou a dizer, um reino dividido, ele se destruirá, não é? Como é que eu estou expulsando o demônio pelo poder de Satanás, né? Então, era absolutamente irracional e ridícula. Então, o que eu queria fechar aqui sobre os fariseus, os saduceus, aqueles líderes de Israel, eles não rejeitaram Jesus por falta de provas. Eles tinham provas, mas eles rejeitaram Jesus por causa da dureza do coração. Então algumas pessoas até pensam, se tivéssemos mais milagres, teríamos mais pessoas crendo. Nada disso. O problema do ser humano é a dureza do coração. É o coração que é incrédulo, é o coração que é corrupto, desesperadamente corrupto. E só uma mudança de coração, um transplante espiritual é capaz de fazer de alguém uma nova criatura, não é? Então, infelizmente, por causa da dureza do coração deles, mesmo vendo tantas evidências, mesmo sendo conhecedores da letra das Escrituras, eles não viram em Jesus o Messias e o coração deles ficou cauterizado. Eles ficaram insensíveis. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Agora, olhando para o nosso texto, nós temos aqui a cura de um leproso. E os 3 evangelhos narram esse milagre. Agora, há um fato muito interessante aqui a ser observado, que depois da cura desse leproso, a popularidade do Senhor Jesus cresceu tanto que ele não podia entrar mais abertamente em uma cidade, né? Porque as multidões vinham
ao seu encontro. E eu queria dividir aqui em 3 partes essa exposição, e o nosso tema é uma ênfase na compaixão do Senhor Jesus. Queria que a gente pensasse nessa noite na compaixão do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, olhando para o verso 40, nós temos aqui o dilema do leproso, né? Queria chamar aqui de dor e sofrimento. Esse era o dilema do leproso. Vejam comigo o texto. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Mateus faz esse registro no capítulo 8, e ele coloca esse milagre logo depois de Jesus ter pregado o sermão do monte. Porque Mateus diz assim, capítulo 8: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Lucas, e agora aqui o que eu falei no início, o olhar do médico, não é? Lucas capítulo 5, verso 12. Aconteceu o quê? Estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra, vejam a descrição de Lucas, né? É mais completo. Ele diz: um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar. Então, para entendermos melhor o que estava acontecendo, eu queria chamar a sua preciosa atenção, nós precisamos voltar os nossos olhos para a antiguidade, especialmente olhando lá para o Antigo Testamento, para entendermos um pouco e colocarmos o nosso olhar nessa doença, na lepra, o que ela era na antiguidade. Lendo os relatos do Antigo Testamento, especialmente capítulos 13 e 14 do livro de Levítico e o capítulo 5 do livro de Números, nós chegamos à conclusão que na época do Antigo Testamento, quase todo tipo de doença de pele era chamada de lepra. Então, todos os casos não se referiam necessariamente àquilo que nós conhecemos na atualidade como o mal de Hansen, né, ou a hanseníase, mas várias doenças de pele, inclusive o texto lá de Levítico nos fala de bolor, de fungo em roupas, em objetos, na parede. Então, isso tudo estava dentro desse bojo. Depois você leia mais cuidadosamente os capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. Todo suspeito de lepra precisava ser examinado pelo sacerdote, e o sacerdote então é que dava o diagnóstico, ele era examinado. E havia um profundo tratamento, inclusive um isolamento. O leproso ficava numa espécie de quarentena, inclusive ele era excluído da comunidade. Ele não podia entrar na cidade de Jerusalém, inclusive. Era excluído da comunidade. E eu queria que você, à medida que fosse ouvindo, tente pensar nesse personagem, nesse leproso, que nós nem conhecemos o seu nome. Queria ler aqui rapidamente um texto de Levítico 13, de número 5, que diz assim: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece de fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, e no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Estão lembrados, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 7, quando havia um ataque dos sírios e Deus trouxe um grande livramento ao povo, e havia 4 leprosos que estavam fora da cidade, e eles começaram a conversar, dizendo: bom, se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Se formos aos sírios e eles nos matarem, então somente morreremos. Foi uma lógica, não é?
Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se formos lá, e eles foram e viram, pelo meio do caminho, os despojos, chegaram ao acampamento dos sírios, não tinha ninguém, né? Então, estavam morrendo de fome. Começaram logo a comer, até que alguém disse: opa, peraí, esse é um dia de boas novas. Se ficarmos aqui, seremos tidos por culpados, né? E então, eles voltaram para anunciar, nem podiam entrar na cidade. Eu quero só lembrar esse fato aqui, que o capitão do rei, em cujo braço o rei se apoiava, quando o profeta falou da fartura, amanhã, a tal hora, ele falou que haveria comida com fartura e o preço, né? E o capitão incrédulo disse: ainda que Deus abrisse os céus, né, isso seria impossível, né? E o profeta disse: bem, você verá com os olhos, mas não participará. E quando a notícia foi dada, o texto diz: imagine o povo na cidade, estavam vendendo lá, queridos, cabeça de jumento. Quando o povo soube da comida, todos saíram em disparada. O capitão incrédulo estava lá na porta, foi atropelado, né? Morreu. E por causa da incredulidade não pôde participar daquele banquete, né? Tem um outro texto que mostra essa realidade da lepra, que está em Números, capítulo 12, versículo 12, sobre Miriam. Lembram-se daquela rebelião de Miriam, quando ela se levantou contra o servo de Deus? E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente, temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já esteja consumida. Então, só para lembrar que alguns leprosos, inclusive, quando estavam andando pelo caminho, se eles percebessem a uma distância determinada o movimento de alguém, eles tinham o dever de gritar: impuro, impuro, impuro estava passando por aquele lugar. Que vida dura, viver separado, longe da família, isolado, sem poder entrar na cidade, né? Nós temos aquele caso também da cura de Naamã. Lembram-se daquele general sírio que estava leproso, né? Era um grande general, vencedor, conquistador. O texto diz, porém, leproso, né? Bom, a gente não pode dizer, não vai dizer o que a Bíblia não está dizendo, né? Alguns estudiosos dizem o seguinte: provavelmente o leproso dessa história sofria do atual mal de Hansen. Quem pensa assim está dizendo que Lucas fez o registro que o seu corpo estava coberto de lepra, né? Nós sabemos que a lepra só passou a ser melhor tratada já no século XIX, né, 1873, por Gerhard Hansen. Mas eu queria, trazendo esses fatos aqui, mostrar essa realidade, né? O leproso estava isolado, ele não tinha contato com as pessoas, estava longe da sua família. Marcos, de forma sucinta, não apresenta detalhes a respeito daquele homem que foi a Jesus. Apenas explica que ele era um leproso. E como eu disse, eles estavam isolados e eram cerimonialmente impuros, né? Ninguém podia tocar em um leproso porque se tornaria cerimonialmente impuro. Então, resumindo aqui a situação desse homem, dentro do contexto das Escrituras, né? Ele estava fisicamente atingido, se estava coberto de lepra, talvez fisicamente desfigurado, estava socialmente desprezado, porque não podia se relacionar com as pessoas, cerimonialmente impuro, como eu disse há pouco, ele não podia sequer entrar na cidade de Jerusalém, não podia ir ao templo para adorar, não é? E agora, impulsionado pelo seu desejo de cura, certamente tendo ouvido a respeito do Senhor Jesus, em seu desespero, vejam que o texto diz, especialmente olhando Mateus, Jesus desceu do monte, uma multidão seguia, e ele
irrompeu no meio da multidão e fez o seu caminho até o Senhor Jesus, o médico dos médicos. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Corajosamente, mas no desespero, na sua aflição de alma, no seu desejo, ouvindo tantas coisas que Jesus fizera, ele foi até Jesus, o médico dos médicos. E a gente pode olhar aqui para algumas atitudes dele, pegando os textos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Primeiro, humildemente ele adorou o Senhor Jesus, ele se prostrou. Mateus diz que ele adorou, e ele reconheceu ali a grandiosidade do Senhor Jesus, humilhou-se diante do Senhor. Ele reconheceu a sua própria indignidade, ele não fez nenhuma exigência, ele simplesmente se submeteu. Senhor, se quiseres, tu podes. Ele reconheceu o poder do Senhor, reconheceu a sua indignidade. Outra coisa importante, ele chamou Jesus de Senhor, e ele descansou na prerrogativa soberana do Senhor. Que grande lição para nós, queridos. Ele é o soberano. Então nós não determinamos, nós não decretamos, nós nos submetemos e reconhecemos o senhorio, a soberania do Senhor, o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia, e nós nos submetemos a Ele. Aquele leproso, cujo nome nem sabemos, ele manifestou fé corajosa no Senhor Jesus. Ele não tinha dúvida, ele submeteu-se ao Senhor. Se quiseres, podes purificar-me. Quero chamar a atenção aqui para alguns fatos. Prostrar-se de joelhos era a maior demonstração de respeito e de reverência na antiguidade. E foi o que ele fez. Mateus 8:1 volta a dizer, ele o adorou. Ao Senhor teu Deus adorará, só Ele é digno de adoração. Ele o adorou, né? Um verbo que é aplicado apenas ao Senhor Deus. Esse homem entendia que Jesus era digno de todo respeito e de reverência. Agora, uma outra observação que eu quero fazer também. Esse homem não se apresentou diante do Senhor amargurado, ressentido, ofendendo o Senhor Jesus. É por tua culpa, porque Deus permitiu que eu estivesse com essa doença. Nós não temos aqui um homem revoltado, em rebelião contra o Senhor. Ele não chamou o Senhor de injusto, não chamou o Senhor de cruel, por tê-lo deixado ficar daquele jeito, mas ele apresentou-se diante do Senhor humildemente, a humildade de um homem impuro, diante daquele que é perfeito. Meus irmãos, o nosso coração é tão enganoso, e ele tende a rebelar-se, e voltar-se contra o Senhor, e não aceitar determinadas coisas, se rebelar contra o Senhor. Se Deus é bom, por que Ele permite essas coisas? Se Deus é gracioso e misericordioso, por que isso me aconteceu? Mas não, Ele manifestou humildade, reverência, temor, respeito, o que é necessário diante de Deus. Selecionei aqui alguns textos para nos ensinar essa verdade. Salmo 5, verso 7. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em reverência me inclinarei para o teu santo templo. Jeremias capítulo 10, versículo 7. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. E aí uma palavra de repreensão por boca do profeta Jeremias, capítulo 44, versículo 10. Não se humilharam até ao dia de hoje, nem me temeram, nem me reverenciaram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que coloquei diante deles e diante dos pais deles, né? Mostrando a dureza de coração do povo diante da revelação de Deus. E o último texto,
Hebreus 12, versos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, nós precisamos de uma ação poderosa de Deus para redescobrirmos a santidade de Deus, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania, que Deus é o totalmente outro, como dizem os teólogos, que Deus é incomparável, que nós não podemos brincar com Deus, zombar de Deus, tratar Deus de forma irreverente, sem o santo temor. Ele é fogo consumidor, Ele é santo. Só podemos nos atrever a chegar à sua presença por causa de Cristo Jesus. É pelos méritos de Jesus. Quando vamos a Deus, não é por causa da nossa folha de serviço na igreja, porque eu fiz isso, eu dediquei a minha vida toda, eu tenho trabalhado ao Senhor, minha família, desde os meus antepassados, tem servido ao Senhor. Queridos, nós não temos qualquer mérito diante de Deus, não podemos fazer qualquer exigência com base em nossos méritos, só por causa dos méritos de Jesus. É nele que nós temos acesso a esse Deus santo, esse Deus todo-poderoso, diante de quem devemos andar com reverência e santo temor. Bom, esse foi o leproso que tem muito a nos ensinar, a sua atitude. Em segundo lugar, queria destacar a compassiva intervenção do Senhor Jesus. Esse texto é muito emocionante, né? Olha, e Jesus, verso 41, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, ele ficou limpo e advertiu severamente. Logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos olhar agora para o nosso Senhor Jesus, e os nossos olhos devem estar nele, né? Queridos, do ponto de vista do judaísmo, o Senhor Jesus tinha todo o direito de ficar indignado com a atitude ousada daquele homem, porque ele era um homem cerimonialmente impuro, ele não podia estar ali no meio da multidão, podia tocar ninguém podia tocar nele. O homem tinha violado as regras básicas de saúde pública, ele tinha violado as normas sociais e tinha violado a lei cerimonial. Queridos, olhe para Jesus, vejam, o Senhor não ficou com raiva, em vez disso, cheio de compaixão, ele acolheu aquele homem cuja agonia, angústia, aflição e isolamento ele bem conhecia. Cheio de compaixão, ele estendeu a mão e tocou aquele homem. Quero que seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. O salmo que lemos, 145, nos fala da bondade e da compaixão do Senhor. Quando eu estava lendo com você, estava louvando o nome de Deus pela sua providência, né? Verso 8, Salmo 145, bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias permeiam todas as suas obras, né? Quando a gente vai para o verso 14, diz: o Senhor sustém todos os que vacilam, levanta todos que estão prostrados. Você vacilou, está prostrado, o Senhor levanta os que estão prostrados, Ele sustém todos os que vacilam, e continua: em ti esperam os olhos de todos. Justo é o Senhor nos seus caminhos, bondoso em suas obras, perto está o Senhor de todos que invocam, de todos os que o invocam em
verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Salmo 103, versos 8 e 13, falam da misericórdia do Senhor. Misericordioso é o Senhor, longânimo, muito benigno, grande em benignidade. Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso que Davi, arrependido do seu pecado, reconhecendo o seu pecado, sem transferir culpa, mas diante do santo, ele orou o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Isaías 30, verso 18, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Há muitos relatos no Evangelho a respeito da compaixão de Jesus, há um verbo que diz, ele condoído, né? Ele cheio de compaixão. Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente, ele é cheio de compaixão. Ali estava um homem, quebrantado, humilde, com a boca no pó, implorando o favor do Senhor. E o próprio Filho de Deus estendeu a mão e o curou com um toque. A gente pode fazer as seguintes observações. Jesus não pode ser contaminado por qualquer coisa, por isso ele o tocou. Jesus poderia tê-lo curado de uma outra maneira, apenas pela sua palavra, uma simples palavra. Mas a infinita compaixão do Senhor foi demonstrada com aquele toque. Nós não sabemos quanto tempo aquele homem estava doente, mas eu fico pensando quanto tempo ele não recebia um toque de alguém que se aproximasse dele. E você pode imaginar aqui o toque de Jesus, né? Quando Jesus, cheio de compaixão, tocou nele. Jesus o acolheu e o tocou. Como é grande o amor do Senhor. Jesus está pronto a tocar em todo aquele de quem ninguém quer chegar perto, que está alienado, de quem dizem, está acabado, está arruinado, está destruído, não tem mais jeito para esse, para essa não tem mais jeito, não tem mais solução. Jesus é o restaurador fiel, aquele que dá nova vida, um novo coração. Ninguém acolhe como o Senhor, ninguém faz o que Jesus fez e faz, somente Ele. Jesus tocou aquele homem intocável, Ele o tocou e disse, quero, fica limpo. E a cura foi instantânea. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o Jesus que liberta os encarcerados. É o Jesus que salva verdadeiramente, que apaga o tratado de dívida. É o Jesus que dá um novo coração. Ele pega uma vida escravizada, arruinada, destruída, e ele faz dessa vida, uma nova criatura. Esse é o poder do Senhor Jesus e esse é o poder do Evangelho. Como é bom a gente ler essas verdades e perceber que Jesus continua agindo poderosamente, Ele continua salvando, libertando, Ele continua curando de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Agora, caminhando para o final, verso 45 nos tem algo muito especial a nos ensinar. Vejam que quando Jesus o curou, Jesus deu-lhe duas ordens, né? E Jesus foi bastante firme, né? Olhou para ele, na nossa versão diz assim, olhe, né?
Não conte nada a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote. Quando você fizer a leitura, Levítico capítulos 13 e 14, vai perceber essa necessidade de ir ao sacerdote. O sacerdote iria examinar e dizer, está curado, livrá-lo para que ele voltasse à comunidade e oferecia uma oferta ao Senhor, né, em gratidão. Né. 2 aves eram sacrificadas, o sangue era derramado, essa era a oferta. Né. Então, 2 determinações de Jesus. Primeiro, uma advertência, não diga nada a ninguém. Quando estava estudando o texto, estava pensando, Jesus é bastante diferente dos curandeiros, propagandistas dos nossos dias, né? Ele agiu de forma bem diferente. E depois determinou que ele se apresentasse lá diante do sacerdote. Depois você pode ler 14 de Levítico, versos de 1 a 7. Né? Então, vejam, Jesus deu ao homem ordens claras e inequívocas, porém o leproso desobedeceu. Aquele homem que foi a Jesus de forma tão humilde, quebrantado, que o adorou, né? Então, apesar de ter demonstrado inicialmente humildade, submissão a Cristo, quando suplicou a cura, agora na euforia de um curado, ele não levou em conta a palavra de Jesus. E o resultado, exatamente o verso 45, né? Que diz assim: tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. Né? O historiador Joséfos fala da quantidade de pequenas cidades e povoados que havia na Galileia. Então vinham pessoas de todos os lugares, não é? Agora, Jesus, que é Deus, conhece o coração, sabia das expectativas superficiais daqueles que o procuravam, né? Por exemplo, olhe comigo lá no Evangelho de João, capítulo 2. A gente sempre lembra desse texto por causa de Caná da Galileia, mas vejam João capítulo 2, versos 24 e 25. Jesus conhece o coração, assim está escrito. Vou ler desde o 23. Então estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e peixes, e no dia seguinte uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. Depois de tê-lo procurado diligentemente, o encontraram. Jesus olhou para eles dizendo: vocês não estão aqui porque viram sinais e creram, mas vocês estão aqui por causa dos pães, porque vocês comeram, ficaram fartos. Não estavam ali por causa do pão da vida, mas por causa do pão que perece, né? Ah, queridos, a multidão ficou animada, vinha gente de todos os lados, por causa dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que essas multidões, pouco depois, estariam reunidas lá em Jerusalém, dizendo: fora com este, crucificam, mesmo depois de tantos sinais, de tantas evidências, de tanta generosidade, compaixão, bondade, aquelas pessoas estavam rejeitando o Senhor Jesus. O próprio Pilatos ficou num dilema para fazer aquele julgamento, mas eu não tenho encontrado nele falha, defeito, não é? Mas a multidão insistia mais ainda: fora com este, crucificam. Não é? Há muitas pessoas hoje que estão atrás das coisas espetaculares, grandiosas. Elas não estão preocupadas com a verdade do Evangelho, mas estão ansiosas por verem sinais, coisas grandiosas, mas não estão preocupadas com a verdade do Evangelho. O Senhor conhece o coração, sabe daqueles que são verdadeiramente sinceros, né? Agora, aqui Marcos diz que Jesus não podia mais se apresentar nas grandes cidades, se isolava, mas Lucas, que é o evangelista que mais enfatiza a vida de oração de Jesus, no capítulo 5, verso 16, tratando dessa mesma cura,
diz que Jesus procurava lugares isolados para orar. A multidão veio ao seu encontro e ele se afastou para orar. Queria concluir e fazer apenas 2 aplicações, e eu gostaria que você ouvisse essas 2 aplicações. Queria olhar agora o lado positivo do leproso. Vamos esquecer a desobediência dele, né? Vamos olhar para o lado positivo. Vejam que a teologia desse leproso é melhor do que a teologia de muitos pregadores nos dias de hoje. Por quê? Aquele leproso entendia que a cura não depende da vontade humana. Escute bem. Ele entendia que a cura não depende da vontade do homem, nem é uma obrigação de Deus, mas depende da vontade de um Deus soberano. Essa teologia está certa. O Deus soberano que pode usar a dor de alguém para o louvor da sua glória. Então, quando ele foi a Jesus, ele se submeteu. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele é soberano. Essa é a boa teologia. Escutem textos que eu vou ler, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Assim está escrito: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Experiência do próprio Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, de 7 a 10, para impedir que eu me ensoberbecesse, que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça te basta. Em outras palavras, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo humildemente disse: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegrarei nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Nós aprendemos com o leproso, quando foi humildemente a Jesus, aprendemos com o testemunho de Paulo, de outros exemplos bíblicos, de outros servos de Deus e servos de Deus que nós conhecemos, que a maneira certa de orar é: Pai, que a tua vontade seja feita. Eu quero ser curado, eu desejo ser curado, mas que a tua vontade seja feita. Se quiseres, tu podes. Assim nos ensinou o Senhor Jesus. Não como eu quero, mas como tu queres. Outra coisa importante nesse ponto aqui: jamais profetize cura sobre uma pessoa como sendo uma promessa de Deus. Jamais profetize cura sobre uma pessoa como sendo uma promessa de Deus. Deus é soberano. Ele tem todo o poder. Nossa atitude é de submissão. Seja feita a vontade do Senhor, como o Senhor quer fazer, para a glória do Senhor. Mas há uma segunda aplicação que eu queria fazer. Vamos imaginar essa cena. Antes da cura, o leproso estava isolado e Jesus estava na cidade. Depois da cura daquele leproso, ele foi para a cidade e Jesus ficou isolado, né? Houve aqui uma inversão. Oh, queridos irmãos, houve aqui uma mudança de posição. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que foi exatamente o que o Senhor fez por nós. Isso é o evangelho. Jesus tomou o nosso lugar. Isso é o evangelho. Isso é a coisa mais grandiosa do evangelho. Jesus
o Filho de Deus, Deus de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus eterno, fez-se gente, fez-se homem. Ele tomou o nosso lugar, levou sobre si nossos pecados. Ele nos tirou da alienação do Pai. Estávamos debaixo da ira de Deus, e Ele ocupou o nosso lugar. Ele se interpôs entre nós e Deus. A ira santa de Deus veio sobre Ele, de uma maneira tão avassaladora, que Ele bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como muito bem diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a maior dor de Jesus não foi a dor física, embora tenha sido intensa, não foi a dor moral. A maior dor de Jesus foi ter sido desprezado naquele momento pelo Pai, abandonado pelo Pai. Ele tomou o nosso lugar. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, e Ele se interpôs entre nós e o Deus Santo. Isso é evangelho. Sem nenhum merecimento da minha parte, sem nenhum merecimento da sua parte, Ele fez isso. Isso é o evangelho. Nós ficamos maravilhados quando lemos sobre a cura desse homem. Jesus o tocou e ele ficou limpo imediatamente. Uma expressão do poder do Senhor. Mas a coisa mais grandiosa é alguém alienado de Deus ser reconciliado com Deus. Alguém que está debaixo de condenação tornar-se livre de condenação. Alguém que está absolutamente perdido, sem esperança, sem Deus no mundo, ser feito um filho de Deus, uma filha de Deus em Cristo Jesus. Isto é o evangelho, queridos. Foi por causa da nossa desobediência que Jesus sofreu. Lembrando aqui da desobediência do leproso, Jesus agora não podia entrar publicamente numa cidade porque as multidões sufocavam, né? Mas eu quero dizer em nome dele para a glória dele, todos aqueles que vão a ele humildemente, reconhecendo a sua própria indignidade, pedindo misericórdia, ele é compassivo e gracioso para oferecer completa salvação, perdão e uma nova vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós podemos cantar agora como igreja: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou.